já tem experiências em São Paulo, em outros lugares, morou fora do país, então vai poder trazer experiências nesse campo da curadoria, entendendo aí, eu falando dessas relações com o artista e a cidade. Então eu acho que eu vou começar com o mais jovem aqui, porque eu descobri que em relação ao ensino, sempre funciona muito a gente começar a falar daquilo que está bem pertinho, para depois falar das questões históricas. E nós vamos trazer, você vai trazer algumas questões da história recente também, da arte na cidade, de projetos que você propôs e tal. E como ele tem uma aproximação muito grande com os jovens artistas, os alunos, etc., nós vamos começar com essa aproximação e fazer esse caminho, Manuela, PX, e aí o convidado estrangeiro, local e visitante, teria a última fala. Então nós vamos trabalhar então, de 15 a 20 minutos. Quem quiser fazer pergunta vai anotar, porque depois a gente pega o caldeirão de questões e já ouvimos a todos, podemos ter do que falar individualmente, depois às vezes a resposta poderia iluminar uma outra conversa. Beleza? E para vocês saberem, as linhas conceituais que permeiam essa nossa conversa estão compiladas aqui nesse material do curso de licenciatura que trata desse ateliê de poéticas urbanas, e tem aqui, eu acho que coisas bem interessantes para quem, e bem atuais também, quem tiver interesse em aprofundar essa discussão. Então, bom dia para todos e todas, eu sou Thiago Lemos, estudei aqui na Facomb, na mesma época que alguns de vocês aqui. Também cursei um tempo Ciência da Computação na Católica, já estudei desenho e outros tipos de expressão artística em outros âmbitos que não a universidade, assim, mas minha formação mesmo é na área de comunicação. Faço parte do grupo Empresa, que é um grupo de performance, mas que tem expandido a sua atuação artística para outros campos, como videoarte, que já experimentava e resolveu assumir isso. E outros que ainda vão ser revelados em breve, que ainda são segredos de produção. Falar da minha relação pessoal com essa questão da intervenção urbana, dessa relação, como vocês gostam de dizer, assim, como o urbano atravessa você e como você atravessa o urbano. Assim, a minha relação política com a cidade, que eu acho que é uma relação política mesmo, né, assim, no sentido mais formal da palavra política, começou em 2000, por aí, assim, 2001, quando a gente formou o coletivo de mídia independente aqui em Goiânia, CMI, não sei se vocês já ouviram falar, mídia independente. Nessa relação de criação coletiva também e de política coletiva, era muito interessante porque despertou em mim essa questão da possibilidade de intervenção na cidade, não só no sentido de como cidadão padrão, né? Um cidadão que consome, um cidadão que usufrui, que paga seus impostos e age como um cidadão mesmo, no meio urbano, né? No Mídia Independente a gente tinha um jornalzinho que chamava CMI na Rua, que era uma impressão em A3, que nós colocávamos as matérias que nós julgávamos, o coletivo julgava que mereciam visibilidade, e saímos pregando na rua, nos pontos de ônibus, lambe-lambe mesmo. É uma técnica utilizada por vários artistas, assim. Só que nesse âmbito, em 2001, a gente usava para fazer política, para dar visibilidade a causas e visões de mundo que não tinham, até hoje não tem espaço, né? Foi bem interessante essa experiência, porque além da questão do jornal, tinha tudo uma questão de diagramação, a gente caprichava bastante nisso. Inclusive alguns dos números, enquanto eu estudava aqui, foram estudados por alguns professores aqui, o pessoal chegava aqui, não sei o que, o cartaz de vocês. Não, gente, é jornal. Pois é, o professor estava dando aula lá de cartaz, tudo mais, né? Mas discutiram o conteúdo, não, a gente estava vendo a visualidade. Os colegas da FAB chegavam em mim assim, né? Não, gente, não é isso, né? O conteúdo, né? Mas era isso, a gente também sempre aprimorava e tentava trazer essa questão da visualidade atraente, né? Porque é tanta poluição visual na cidade, assim, que a gente tinha que disputar com esse espaço. Mas isso mudou, assim, um pouco do paradigma da minha mente, assim, nossa, então
a cidade também serve como meio de expressão política, expressão social e expressão visual, né? E isso me chocou muito, assim, né? E mais ou menos na mesma época, no Mídia Independente também a gente tratava a questão não só dessa visibilidade formal, escrita do impresso, mas também de trabalhar o audiovisual, através de microdocumentários, de visões, mostrar através de vídeo, né, essas mesmas questões que a gente abordava nesse jornalzinho pregado. Isso 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 culminou na desocupação do Parque Oeste Industrial, que vocês devem se lembrar, assim. Foi um choque para nós, ou para a cidade inteira, assim, né? Eu acho que todo mundo sentiu tanto o absurdo que ocorreu naquela época, como um impacto social, assim, urbano mesmo, né? O corpo da cidade foi ferido, assim, né? Fomos amputados, né? A cidade foi amputada, né? Criou-se ali um tumor, assim, por interesses políticos, né? Os políticos iam lá e prometiam casas, terras, doavam cimento e tijolos, e depois da eleição simplesmente passa o trator em cima de 2.500 casas, né? 12 mil pessoas desabrigadas em 2 horas. Nem na faixa de Gaza, em Israel, se desocupa uma área tão rapidamente, assim, né, truculentamente. Assim. Não existe registro histórico disso, né, de desocupar 12 mil pessoas, destruírem 2.500 casas em um dia. Isso não existe, nem na faixa de Gaza. Atacaram a população civil à noite dentro da cidade, isso em fevereiro de 2005. Né. Isso foi muito importante para mim também, nessa minha relação com a cidade, assim, né, que demonstrou todo o lobby, todo o poder, por exemplo, aqui em Goiânia é muito forte, da especulação imobiliária, das imobiliárias, né? Existe um poder imenso, tremendo, né? Tanto que até hoje a gente vê asfaltarem regiões que não tem nenhuma casa, enquanto já para esperar valorizar e favorecer grupos políticos e financeiros, enquanto muitos bairros que já são urbanizados, já têm uma ocupação interessante, continuam sem nenhuma infraestrutura básica de saneamento. Né? Essa relação mesmo, assim, né? Esse choque muitas vezes nos leva a essa reflexão, assim, né? Eu acho que o choque é importante para tirar a gente dessa situação de conforto, o nosso cérebro é treinado para isso, né? Para ignorar as coisas que parecem óbvias, que parecem cotidianas, que parecem corriqueiras, né? Por isso que é bom às vezes a gente ter esse tipo de choque mesmo de realidade, para que a gente volte a perceber o que aparentemente é óbvio, que nem sempre o é. No sentido da produção artística e da minha relação com o grupo empresa, eu entrei na empresa em 2007, 2008. Minha aproximação começou em 2007, mas a formalização da minha entrada foi em 2008. Eu trouxe muito essa questão dessa vivência política que eu já tinha, da produção coletiva, para o coletivo, que é a empresa também, mas com outra formatação, com uma outra proposta, né? Achei muito interessante esse diálogo, me fez muito bem também, no sentido de que também podemos transformar a realidade através da nossa arte, não só através do nosso posicionamento político, né? Ou que as duas coisas podem estar juntas, né? Tanto a arte pode carregar a minha visão política, a minha arte pode carregar a minha visão política, como vice-versa. Isso potencializou muito essa minha relação com o espaço urbano. Engraçado, assim, que existem temas que estão na moda, assim, né? Tipo, essa questão da urbanicidade, do mapeamento, tudo mais, está muito em voga nas artes em todo lugar, né? Se você for ver, assim, essas novas tecnologias e realidade aumentada e tudo mais, assim, tá na moda, assim, acho que não existe outra palavra que não seja tá na moda, né? Vocês sabem o que é realidade aumentada, que é essa nova relação com os aparelhos. Por exemplo, você vai na Avenida Paulista com o seu iPhone e você aponta ele para um edifício e aparece na telinha do seu iPhone ou do seu iPad ou do seu sei lá o que, todas as informações, o nome do prédio, que escritórios constam ali, a quantos metros você está da estação e que lá vende um café a R$ 2,50 naquele prédio. Você aponta o polo cultural e fala qual exposição está tendo lá, quanto é a entrada, de que horas é o serviço, e que não fala que o dinheiro vem da Lei Rouanet. Esse tipo de coisa não mostra ainda, mas pode ter. Mas é isso, eu queria mostrar um pouco da nossa relação do empresa com essa urbanicidade. Eu trouxe um vídeo aqui que está em processo ainda, é um trabalho já relativamente antigo do Grupo Empresa, que se chama Arrastão. Ele foi feito originalmente na Avenida Paulista mesmo, né, assim, na Avenida Paulista, para compor a série Itaúsu,
que foi selecionado no programa Rumos do Itaú Artes Visuais 2008-2009. Ele é um vídeo que compunha o nosso ambiente expositivo lá na itinerância do Itaú Cultural. Agora, em 2011, nós vendemos esse trabalho para um grupo musical, a visualidade, a estética, para que eles utilizassem como uma espécie de videoclipe, né? Acho que casou bem, a gente vendeu o trabalho e eles vão reconstituí-lo como videoclipe. Estamos nesse processo de elaboração e refizemos ele na Avenida Anhanguera. É interessante comparar assim, tanto o deslocamento de tempo e espaço e local, assim, que transforma muito o trabalho, né? Assim, por exemplo, quando fizemos esse trabalho na Paulista, que na verdade é uma intervenção urbana que foi registrada, assim, não é um vídeo em si, né? Um registro de intervenção, assim, que eu acho que é um pouco de diferença. Assim, lá em São Paulo, por exemplo, nós filmamos em final de 2008, começo de 2009, não me lembro ao certo, as pessoas passavam, a crise econômica, né? A crise econômica mundial, o povo está ficando louco, né? Que é um empresário se arrastando pelas calçadas. Assim. Já aqui em Goiânia, quando feito agora no começo de 2011, era um bêbado viciado em crack. Né? Assim, a impressão que as pessoas tinham daquele ser. Sabe? Isso é muito interessante esse deslocamento, sendo que é exatamente a mesma ação, só que deslocado no tempo e no espaço. Né? Só antes de mostrar esse trabalho, essa questão que eu falei da moda e tudo mais, é interessante. Uma das itinerâncias do Itaú Cultural assim, foi na Bahia, chamou-se Trilhas do Desejo, e está muito em voga essa relação das artes visuais com a geografia, com o Milton Santos, com tudo mais. Então é interessante pesquisar isso. O velhinho é bacana, né? O velhinho é foda, o negão, um sorrisão lindo. Então, vou passar para vocês então um trecho do Arrastão, não sei se vai dar para sair o áudio. Está em processo de montagem ainda, tem até o timecode de minutagem para sincar e tudo mais, mas dá para ter uma ideia do que é a proposta do trabalho. Não sei se vai... Dá para apagar a luz, gente, um pouquinho só? Tá tocando aí? Você não Uai, senhor. Você não vê aqui. Ele não quer sair do modo mudo. Ah, tá aqui. Tem que ser feito de novo. Não quer sair barulho. Então, essa é uma figura que a gente utiliza bastante, que é uma ironia com o nome do grupo, que é empresa, né, com Z. Que é a figura do empresário, né? A gente usa uma técnica corporal mesmo da natação, né? Ele nada literalmente na calçada. É um processo de experimentação mesmo também, você vai ver a cidade por um outro ângulo, né? Uma experiência muito peculiar, assim, você vivenciar o ambiente urbano por essa perspectiva, né? Eu gosto também desse tipo de explorar esse tipo de coisa, assim, né? Às vezes ir no ônibus agachadinho no canto, ao invés de ficar em pé ou sentado na cadeira, sabe? Assim. Uma outra coisa que abriu muito minha mente, assim, para essa questão da experimentação urbana foi ter visitado a casa do Gaudí em Barcelona, assim, né? Eu acho que qualquer um que pisa lá frita, assim, né? Queima o fusível da mente, assim, né? Não, a cidade não precisa ser idiota, nem burra, nem funcional apenas, né? Ela pode ser lúdica, bela e orgânica, né? Acho que conhecer Gaudí também me trouxe bastante esperança, assim, nessa relação. Tá meio confuso, né? Porque ainda é bom ver editadinho, bonitinho. Mas isso é a Avenida Anhanguera, isso é... Então, a relação, né, ver o pessoal no camelô, vendo o engravatado se arrastando. Né?
Ele foi da Araguaia até próximo a Tocantins. Araguaia, Tocantins? Isso. É, nadando, é. Você está me lembrando uma rádio em São Paulo que deu não sei quantos mil reais para quem me disse a Paulista a palma, sabe? Quantos palmos tem a Paulista? E várias pessoas querem usar, né? Não conseguiam chegar até lá sem descanso. Mas não chegou, entrou a Paulista a palma. Sim. Loucura por dinheiro. Eu trouxe outros exemplos. Aqui foi na Paulista, ó. Esse foi o arrastão original na Paulista. Vocês podem ver que toda a sujeira fica impressa no artista, né? Assim, fica isso. E essa camisa ela serve como objeto de instauração da ação. Assim, geralmente a gente guarda. Então, esse é um trabalho interessante que a proposta nossa é fazer em o máximo de cidades possíveis. Assim, ele chama-se Sião, que é um siamês, um monstro, né? Um ser deslocado com uma estética bizarra mesmo. Esse aqui é em Belo Horizonte, né? E em cada lugar também ele tem uma receptividade, tem uma percepção diferente e vocês veem que, pela expressão, que não é um trabalho fácil, assim, né? Não é um trabalho fácil e tem uma estética muito interessante. Esse é ele em Brasília, deslocado já para Brasília, né? Ficou muito bonito, porque quem fez, nesse caso, foram duas meninas, a Mariana e a Maicira. Muito bonito. Foi no Fórum do Eixo 2. Aqui é em Metz, na França. Ah, tá. Esse aqui é só uma fotinha engraçada que, tipo, eu comprei um celular novo, a primeira foto que eu tirei é do ambiente urbano, assim, tipo, do fio de energia, né? Foi, tipo, impensado, assim. Essa foto eu gosto muito, que a Jataí, que é a plantinha quebrando, assim, a tartaruga, né? Emergindo do concreto, assim, meio lúdica. Então, mas é isso, essa questão da experimentação da cidade, assim, né? Às vezes, quando você tem essas suas certezas e paradigmas da obviedade em relação à cidade, assim, eu acho interessante. Agora, esse aqui foi lá no Rio, há uma semana exatamente, a Flávia Viváqua, colega nossa, tá bem no cantinho, em cima do pia, ele tava ilustrando, através da performance, o sonho das gaivotas. Né? Então, parte da performance dela que chama Sonho das Gaivotas, ela estava viajando ali no ambiente urbano através da perspectiva de uma gaivota no Rio, né? Eu achei muito interessante, assim, trazer isso para hoje, assim, me tocou muito. Isso aqui é em Ilhéus, começou a chover umas estrelas lá. Então, eu quero mostrar aqui uma visão muito peculiar de Goiânia. Isso aqui é em Goiânia, ó, em Campinas. Gosto muito dessa fotografia. Paulista, louca. Ah, não, um marco urbano de Goiânia que vira um ícone também, que é o Teatro Goiânia, que está abandonado em reforma há quase 2 anos, que a gente não pisa lá dentro, né, que mas é bom trazer sempre, assim, os ícones urbanos, né, as coisas, assim, essa arquitetura. Eu não gostei das cores novas, assim, por exemplo, vocês viram como é que está a cor do Teatro Goiânia, mas é bom reparar nesses detalhes. Essa aqui, ó. Essa fotografia foi resultado de um passeio urbano, desses mesmo, assim, de um grupo despretensioso, mas... Por exemplo, essa experiência foi única, eu gostei muito de estar ali naquele momento, assim, né? Ver um tonel de lixo enferrujado com água podre em cima, refletindo esse prédio escroto que tem lá na Araguaia com a sabe? Porque lá tipo, a galera vai lá pra Mocó, né? Pra fazer não sei o quê, vai, sabe? Assim, tipo, milhares de reais de impostos acumulados, poderia ser um centro cultural, poderia ser um monte de coisa, mas não, é só uma pilha de concreto ali, refletida por um latão de lixo enferrujado, sabe? Assim, eu acho que está bem marcado, bem demarcado e visualmente ficou bem interessante. Vocês podem perceber que ela está invertida, justamente porque é a fotografia do reflexo. Sabe, essas pequenas coisas assim que podem traduzir significado, assim, eu acho interessante, assim, fugir do óbvio mesmo. Só para finalizar minha fala aqui, tem um trabalho que a gente vai realizar agora em julho, em Florianópolis. A gente foi convidado pelo Erro Grupo, você conhece? Para fazer um intercâmbio, Erro e Empresa. E um dos trabalhos que a gente vai propor nesse intercâmbio, nessa residência artística, é uma experimentação de Florianópolis. Um dos membros do Grupo Empresa, que não conhece Florianópolis, nunca foi, vai, no momento do desembarque, vendar os olhos e passar
uma semana e meia em Florianópolis sem ver a cidade, fazendo relatórios verbais e escritos ou de desenho, que seja. Existem algumas técnicas de desenho que você não vê o objeto, né? Dessa vivência, dessa residência. Vai ter essa residência de uma semana e meia totalmente cega, né? E depois vão trazer os elementos que impressionaram ele ou como foi essa vivência, né? Os outros membros do grupo vão fazer esse acompanhamento, fazer esse guia dele, né? Mas um dos nossos laboratórios nessa residência vai ser uma imersão urbana num ambiente desconhecido, como Florianópolis, que é um ambiente restrito, que é uma ilha, né? Que é um bem demarcado, completamente cego, e as impressões que isso vai trazer depois, né? Vamos ver, sem criança tá aqui, tipo, tá aberta a ideia, se quiserem depois perguntar mais sobre isso. Do Parque Oeste Industrial que te tocou. E eu, ao mesmo tempo, naquele período, eu trabalhei com as crianças do Parque Oeste Industrial na escola tempo integral. Me lembro muito bem dos depoimentos, comentários que eles viveram aqui, criança que foi baleada, tudo. E eu gostaria de saber de vocês se o trabalho de vocês aí do grupo, do empresa, reverberou em algum trabalho assim, de performance, se vocês têm alguma coisa em relação a isso, para falar daquele momento, ou já que estamos falando de cidade, de desocupação de um espaço, né? Que foi muito rápido. Então, na verdade, não em relação à empresa. Assim, me tocou como indivíduo e eu acompanho um corpo coletivo. O Parque Oeste foi em 2005, minha aproximação com a empresa foi em 2007. Claro que, como me marcou muito aquele processo, eu trouxe sim para a empresa, né? Dentro da minha visão como componente de um coletivo horizontal, né? Mas com certeza no sentido de a própria proposta da empresa sempre foi essa, no sentido de não necessariamente se submeter às instituições de poder, de retomar os espaços urbanos, de trazer os espaços, né, tipo, trazer arte para esses espaços, assim, né? A gente tem intervenções desde a igrejinha lá de Goiás Velho até tomar de assalto exposições que já tiveram em Goiânia, salões que chega lá e fazer uma bagunça lá, né? Sim, foram removidos para os ginásios, depois para o Grajaú. Isso. Sim, até hoje a gente tem contato com eles, a Real Conquista e tudo mais. É o pessoal não parar, né? Não fazer uma volta, não saber o que está acontecendo. Ah, pois é, gente. O pessoal dá muito frio, né? Sim. Se indigna com nada. Na Paulista, inclusive, mais pessoas ofereceram ajuda, você está bem, não sei o quê, do que em Goiânia. São Paulo tem mais essa cultura do... Então, em Goiânia as pessoas... bem. Sim, mas eu acho que como esse estava mais produzido no sentido de ser um elemento videográfico mesmo, e não necessariamente uma intervenção filmada, acho que as câmeras também intimidam as pessoas. Assim, acho que houve um pouco mais de intimidação. Na Paulista foi bem discreto. Certamente explica o que está acontecendo, né? Explica que é uma coisa excepcional. Então, nesse caso aqui em Goiânia a gente criou mesmo, foi um vídeo. Assim, a gente fez. E as 3 câmeras, depois você soma a minutagem, quer dizer, você tem que somar, né? Porque na verdade são verdades. O objeto é o mesmo, mas verdades diferentes em cada frame, né? Então, quanto tempo você filmou? Então, o processo total deu 45 minutos vezes de arrastão, né? Para ser condensado num vídeo de 6 minutos no máximo. Então, eu queria passar a palavra para a Manuela. Bom, gente, eu sou a Manuela, muitos já me conhecem, né? Estão cansados de mim. Eu sou professora aqui na FAV, sou professora do curso de Artes Plásticas. E, como a Leda já falou, eu tenho desde o início atuado junto à IAD, principalmente porque eu já confessei isso para a Leda, mas foi assim, né? Quando o curso começou, e acho que a gente começou a conversar e a questão do ateliê pegava muito, né, para mim, porque eu sou das práticas, então eu ficava pensando, como é que vai ser esse negócio à distância com prática, né? E eu fui meio que para ver se ia dar certo. Eu falei, não, deixa eu ver de perto isso para ver como vai funcionar, se realmente vai funcionar. E funciona. Funciona muito bem, tem produção. É uma coisa muito interessante que acontece no ensino à distância, né? Com relação aos ateliês, porque as disciplinas práticas eu acabei não acompanhando muito. Mas dos ateliês eu posso assinar embaixo, assim, que realmente a coisa tem funcionado de uma forma muito interessante. Enfim, eu acho que para começar a falar dessa relação entre produzir arte e ter uma preocupação com essa pesquisa e ser professor,
eu fico pensando na minha relação, né? Porque eu sou licenciada e eu fui fazer licenciatura sem nem saber o que era licenciatura, né? Na época, quando fiz minha graduação lá no Paraná, em Curitiba, eu fui porque eu queria fazer arte, né? E eu acabei fazendo o curso na FAP, que é a Faculdade de Artes do Paraná, que é uma faculdade estadual, e só vi lá artes plásticas, né? Não vi que era licenciatura em artes ou qualquer coisa do gênero. E eu fui aprendendo as questões da licenciatura à medida que as disciplinas iam chegando. E para minha surpresa, que foi uma surpresa, porque até então eu queria fazer gravura, descobrir algumas coisas, né? Pintura e tal. Eu comecei a gostar muito da questão da educação, né? Então, assim, o curso me pegou de jeito. E tem uma outra passagem para um outro curso, que até eu estava esses dias... Eu tenho um álbum no Facebook que ele, na verdade, eu coloco lá as imagens das coisas que eu já ganhei, né? Na minha casa é uma bagunça, na TV é uma bagunça, são mil pilhas e coisas. E aí eu vou encontrando essas pequenas coisas de pessoas me deram. Eu achei um livro do Paulo Freire esses dias, que na verdade eu conheci o Paulo Freire primeiro quando eu fazia agronomia, nas dinâmicas que a gente fazia nos encontros da Federação de Agronomia do Brasil, da FAB. FEAB, que é ao contrário da FAEB, eu sempre confundo, FEAB, Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. E lá é que eu conheci alguma coisa do Paulo Freire, pensando nessa relação da agricultura orgânica, do pequeno agricultor, dos movimentos sociais, movimentos sem terra e tudo mais, né? Enfim, essas duas coisas sempre estiveram presentes na minha formação, mas na questão da faculdade de artes, eu sempre estava com esse olhar focado na produção. Eu tinha isso, aqui é a produção. Quando eu ia lá para a agronomia, eu pensava, aqui são os movimentos sociais. Essas coisas não se juntavam. Até o momento que eu saí de Curitiba e fui morar em Brasília e fiz desse deslocamento uma possibilidade de produzir alguma coisa, mas ainda pensando muito essa relação artística, né? E usando, como a Aline até ela vem diferenciando, esse uso do espaço da cidade para o uso da experiência na cidade, que são coisas que no fim são um pouco diferentes, né? E quando eu saí de Curitiba para Brasília, eu estava muito impactada pelo espaço de Brasília, pelos aspectos formais da cidade, né? Por tentar fazer caminhos e trajetos, percursos que eu fazia em Curitiba, na Rua 15, no Calçadão, indo ao café, indo ao cinema, e me relacionando com o espaço da cidade de uma forma mais orgânica, e Brasília não oferece muito isso. Brasília, no fim, o primeiro impacto, né, para mim foi muito choque mesmo, a questão da escala monumental, a questão da relação do pedestre com o espaço. Então, de certa forma, foram experiências, claro, mas eu estava muito tomada por aspectos formais da cidade, né? E, bom, enfim, isso já acabou gerando uma dissertação de mestrado. Não sei, parece que ele não está querendo, vamos tentar aqui. Cadê o Vinícius? Ele está fechando. Olha, ele está fechando aqui. Então, essa primeira relação, até as modificações que aconteceram no meu trabalho e como eu comecei a entender esses cruzamentos entre essa experiência, que é uma experiência mais estética, com proposições poéticas, de produção artística, e como isso acaba reverberando na minha prática de sala de aula, na minha prática em grupos, né? Pensando também em produção artística. Eu só fui entender isso depois que eu saí de Brasília, e a minha relação com as cidades ela começou a ser um pouco diferente, né? Então Brasília tem um aspecto, aqui são os materiais, então era o aspecto formal que estava pegando. Eu trabalhei com carimbo, eu fui atrás do Nicolas Beck, que é um poeta dos anos 70, geração mimeógrafo, depois pesquisando sobre a cidade, sobre a construção da cidade de Brasília, e aí conhecendo Atos Bucão, qual é a relevância então de Juscelino nessa história toda, né? Toda a questão candangos versus os pioneiros, por que os candangos não têm nome, os pioneiros todos têm nome e sobrenome, então algumas relações sociais que perpassavam essa questão da construção. E eu comecei a entender que eu estava produzindo algo que era visual, mas acontecia algo muito mais interessante, também além da produção visual, que era a própria pesquisa. Então, o que eu conheci de Brasília, além do que eu conheceria se eu não estivesse fazendo esse trabalho, que foi realmente uma imersão, uma pesquisa histórica também. E, claro, ao mesmo tempo as coisas iam acontecendo, eu conhecendo as pessoas e ouvindo o relato das pessoas.
né? Então não era só uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa monumental, era uma pesquisa das pessoas que viveram nessa cidade que podiam me contar isso, né? Então a preciosidade, tem vídeos sobre alguns relatos, tem fotografia dessas pessoas. Então, saindo de uma história que é uma história constituída para buscar informação nas histórias de vida, né? Então tudo isso, de certa forma, em Brasília eu ainda não estava dando aula numa instituição, eu dava oficinas, né? Então eu frequentava alguns ateliês e nesses ateliês a gente colava algumas ações, alguns cursos, frequentava alguns ateliês da UNB e lá também a gente tinha algumas condições, mas de certa forma aí algumas pistas foram lançadas, né? Com relação ao de onde eu poderia tirar essas informações e que a produção artística, ela de certa forma era um pontapé inicial para eu começar a encontrar dados sobre essa experiência, né? Então a minha experiência era reforçada por essa pesquisa que eu começava a fazer como estava querendo produzir algo artístico, mas acontecia um fenômeno muito interessante que era os dados que eu conseguia levantar para poder levar isso à frente. Bom, essa foi a primeira, vamos dizer assim, mudança, e onde eu considero 2003 foi isso, né, quando eu saí de Curitiba. E é onde eu considero um ponto marco na minha trajetória, porque até então em Curitiba eu estava frequentando os ateliês, eu estava imersa em Curitiba, então quando é a cidade natal a gente está com aquela relação um pouco apagada, já a gente vai nos outros lugares, não tem um embate tão forte. E saindo de Curitiba eu comecei a olhar para ela. E aí eu só fui enxergar Curitiba melhor quando eu fui para Brasília. Né? E aí, como as coisas começaram a acontecer, fui de Brasília para Goiânia, e de Goiânia, bom, no fim agora eu vou para Londres ano que vem, mas tem a minha relação com Portugal, com meu pai é de lá, então tem uma outra produção com isso, e comecei a entender como é que o meu corpo em trânsito acaba me dando a chance de olhar para essa cidade de uma forma um pouco mais aprofundada. Curitiba é uma grande coisa para mim, porque eu saio de Curitiba e só depois que eu saio eu começo a vê-la de outra forma. E começo a entender alguns processos que acontecem ali. E começo a entender o que, de repente, eu achava que era ser daquele lugar, e eu saio e vejo que outras coisas também faziam, assim, talvez não tão positivamente, um olhar mais crítico ao fato de ser daquele lugar, ser curitibano, né? A gente às vezes se agarra muito aos estereótipos, né, de ser de um lugar, e aí existem os estereótipos de estar naquele lugar. Então, saindo, eu comecei a observar algumas relações de cunho afetivo e das relações com as pessoas da cidade, que de certa forma envolve um pouco a política das artes mesmo na cidade, aqui essa é a minha ligação principal, né? Então eu estava cega, saí para poder enxergar. A relação é um pouco essa, né? Em Brasília chego e tenho esse impacto do monumento. E, de certa forma, começo a compreender melhor a cidade e começo a estar ali. E o momento que eu começo a estar ali, eu deixo de ver algumas coisas. Saio para Goiânia, começo a enxergar melhor Brasília. Melhor porque eu já estava entrando num processo de conforto, como o Thiago falou, né? A gente fica num processo de conforto. Então, pelo menos na minha prática, o ato de sair do lugar, ele tem sido uma operação importante para me tirar desse estado de conforto, né? Essas também são as imagens produzidas, né? Nesse portfólio eu tenho 5 frentes de trabalho, todas elas passam pelas questões da cidade. Então, Brasília, como um deslumbramento inicial com a cidade, é uma produção muito formal que conversa com a arquitetura. Depois eu tenho, vou passar rapidinho aqui, quero mostrar Jataí. Jataí, né? Esse foi um trabalho que ele tem uma videoinstalação, fotografia e tem uma ação. Ela foi um projeto de curadoria proposto pelo professor Márcio Pizarro, que é da história e tem uma relação com essa cidade. Ele convidou alguns artistas para habitar e ocupar o marco de Jataí, né? E a partir desse trabalho, que eu acho que é fundamental, eu comecei a entender que a cidade, ela me faz, assim, Jataí. Então, Jataí é uma cidade. Primeira coisa que eu penso, qualquer produção que eu vou realizar, que cidade é essa? Qual a minha relação com essa cidade? Quem são as pessoas que estão ali e qual é a minha história lá? E com quais pessoas eu me relacionei? Eu trabalho partiu disso. Eu fui atrás dos documentos, das vezes que eu passei por Jataí, que foram 4. O que eu realizei lá, quem foram as pessoas. Aqui eu comecei a entender que, diferente daquele trabalho de Brasília, onde eu pensava minha relação com o espaço,
e não com a experiência, certo? A experiência do corpo, mas em relação às questões formais, né? Conheci as pessoas, mas só fui entender depois com esse trabalho que as pessoas é que, para mim, fundam a cidade. Então, Jataí existe dessa forma porque eu fiz relações de afeto lá naquela cidade. E aí que eu fui entender Goiânia. Uma vez eu fui apresentar um trabalho aqui sobre um outro trabalho que é com a Tânia Blumfeld de Curitiba, e a gente troca informações sobre nossas cidades natais. Ela nasceu em Brasília, eu nasci em Curitiba, a gente mudou e foi morar cada um numa cidade. E me perguntaram, e Goiânia, onde é que entra nessa história? Né? Você ainda está falando de Brasília, está falando de Curitiba, mas está morando em Goiânia já tem um tempo. Né? E eu comecei a me perguntar de onde vem. E Goiânia, com certeza, Goiânia, e eu estou tentando resolver isso em alguns projetos de pesquisa, do arquigravura, até as meninas estão aqui, que a questão relacional tem sido mais importante, quer dizer, as pessoas são o lugar, as pessoas fazem esse lugar. Então, de Brasília até chegar em Goiânia, eu tenho compreendido que observar as relações que eu faço nessa cidade fundam a imagem que eu tenho dessa cidade. E fundam que cidade é essa, da experiência. Sem as pessoas eu ficaria ligada nessa questão, que é uma questão de estar andando na cidade, perambulando na cidade, que imagem, que mapa mental eu tenho dessa cidade, que eram as minhas questões iniciais fundadas na geografia e tudo mais. E tudo se transforma à medida que eu entendo a relação com as pessoas. Né? E esse trabalho de Jataí é importante por causa disso. E aí, pensando nas relações com as pessoas, é claro, né? Então, poxa, eu sou professora. Né? Como é que eu transformo essa prática, que é uma prática artística, que tem um propósito de produzir objetos que são artísticos, e eu ainda tenho uma coisa que eu tenho que resolver, porque é um parênteses, né? Eu ainda não me sinto confortável em inserir, a Lilian estava falando da importância de inserir os trabalhos, né? E de a gente pensar esse trabalho para inserir e aonde vai ser inserido. Eu não sei, no circuito, montar exposição, fiz algumas exposições, não muitas, mas todas as vezes que eu recortei e descolei alguma coisa para botar numa exposição, eu me senti um pouco pobre, porque na verdade a experiência ela é tão rica que às vezes, e aí vem o Joseph Beuys, a questão da escultura social e esses piqueniques que a gente andou fazendo por aqui também, e as ações de solta-pipa, esses lugares eles têm sido muito mais gratificantes e ricos como ações do que o recorte para colocar em exposição. Exposição no sentido, né, então um espaço expositivo, uma curadoria, um recorte, me dá a impressão que alguns trabalhos pegam algumas coisas preciosas na hora que eu levo para esse lugar. E eu me sinto muito mais confortável, às vezes, em estar pesquisando e estar produzindo algo, pensando nas questões artísticas, para levar para a sala de aula e lá também, produzir em conjunto, lançar as questões, fazer essas pessoas, de repente, entrarem no processo de pesquisa através da produção artística. E entender que a produção artística não acaba ali num circuito que é muito determinado, do tipo, vou produzir algo, preciso conversar com o curador, gostaria que alguém escrevesse sobre o meu trabalho, e aí fazer o recorte e expor isso de uma forma muito profissional, mas e aí o que mais isso pode gerar? A pergunta que eu tenho feito, porque a gente tem uma disciplina que é Desenho, Investigação e Linguagem, 1 e 2, e a gente faz um trabalho de 1 ano, na realidade, assim, o desenho ele acaba entrando nessa onda como projeto, como desígnio, e a gente trabalha muito em investigação e linguagem. Quando os meninos começam a pensar suas produções, suas questões-chave, o que está pulsando em mim para transformar isso num trabalho artístico. Muito bem, só que aonde você vai inserir isso? Né? Como vai ser inserido isso? E eu sempre falo para eles, olha, vai da escolha de cada um. Eu, de certa forma, não sei, estou pensando nisso agora, né? Mas eu vejo que o meu trabalho, de certa forma, ele se espalha quando eu dou aula. Ele não está sendo visto assim, claro, montei lá em Jataí, né? Então, tá lá, montagem, ali ele tem uma configuração. Mas ali foi diferente, porque eu fui dentro do museu produzindo. Eu habitei o museu uma semana. E lá eu produzia esses postais, mandei para as pessoas, eu ia ao correio, então tinha esse percurso de sair do museu, ia ao correio, mandar esses fragmentos para as pessoas que tinham uma relação com a minha história em Jataí. Né? E a todo momento pensando, como é que eu faço disso um processo que pode ser rico em nível de conhecimento, que não morra na exposição. Então a minha preocupação é um pouco isso. Por isso eu estou na EAD, nos ateliês, por isso eu estou no pessoal no presencial, não investigação em linguagem, por isso que eu produzo, de certa forma, para tentar encontrar saídas para essas ações de aprendizagem
né? Então, a Lívia falou muito bem, é tudo misturado, né? Então, é quando a produção não tem só a sua caixinha, que é a exposição. É quando a minha sala de aula não é da porta para dentro da sala de aula. Né? Quando a minha pesquisa não é eu escrever um texto completamente desconexo dessas duas relações, para um evento, para um congresso. Né? Na ANPAP do ano passado, a Tânia e eu, a gente fez uma ação na ponte que ligava lá. Você não estava lá, né? Você não tá, Lívia estava? Lá na ponte entre São Félix e Cachoeira. Opa! Você estava quando a gente fez a ação da performance? Então, a gente fez aquilo pensando, uma ANPAP tem que gerar mais coisa do que uma apresentação de um artigo em sala fechada, onde cada um de repente fala 15, 20 minutos. O que a gente pode gerar mais num evento? Então, de certa forma, é isso. Vamos levar algo artístico para a gente também realizar lá e a partir daí tirar o que a gente vai apresentar na ANPAP do próximo ano. E fazer dos eventos também esse lugar, esse caldeirão de experiência, né, artística também. Né? Então, as coisas estão todas meio conectadas. Tá. 5 minutos, pô. Certo. Então, aí nessa exposição, acabou que eu participei da formação do pessoal da ação educativa, a gente fez alguns debates dentro da própria casa, recebendo pessoas não só do universo das artes, mas da história, da filosofia. Então, me senti muito bem nesse lugar, que era do espaço expositivo, que gera outras coisas, além de uma fruição ou de uma problematização artística desse trabalho. Né? E o tempo todo me perguntando, eu professora aqui, eu artista aqui, o que eu posso fazer gerar nessa montagem que está aqui, disponível para conversar em coisas, né? Tá, eu acho que é isso. Aí eu vou falar um pouquinho desse trabalho, que é onde eu acho que é o trabalho que eu pretendo desenvolver no doutorado, que vem a Tânia Blumfield, né? Ela veio para cá apresentar um trabalho no Seminário de Cultura Visual e a gente acabou achando algumas sincronicidades aí nos nossos trajetos. Ela nasceu em Brasília, foi para Curitiba, eu de Curitiba vim para Brasília, as duas com 27 anos, ela é artista, fazendo mestrado e doutorado em Geografia, e eu tenho a passagem pela Agronomia, pela Geografia também, estudamos com a mesma professora e tal, e a gente começou a se perguntar, tá, como que é a sua experiência em Curitiba então? Quando você sai de Brasília e vai para lá, e qual que é a minha experiência em Brasília, que é a sua cidade natal, e a minha cidade, no fim, né, onde você está agora é a minha cidade natal. A gente teve uma proposta de começar a apresentar a cidade natal de uma para outra, né, e para ver o que isso poderia gerar. Então, dos meus olhares de Brasília, eu elaborei alguns objetos, alguns postais, algumas provocações. A gente tem chamado isso de documentos de processo, né? São provocações a respeito da cidade natal dela que eu envio para ela lá em Curitiba, já que ela está lá. Tudo isso, então, durou um ano, mais ou menos, de objetos gerados e que a gente acabou trocando para culminar num ponto de encontro. Nossa operação tem sido essa até então. A gente troca elementos para culminar num ponto de encontro, aonde vai ter um lugar ali que vai chamar BSB-CWB, que é a presença de nós duas no local. O primeiro ponto de encontro a gente realizou no Hotel Brasília em Curitiba, no quarto 214. E lá a gente trocou, a gente desconfigurou o quarto, a gente levou imagens. Essa imagem, porque tem uma araucária ao fundo, e é na quadra 312 de Brasília. Então essa relação Curitiba-Brasília que eu buscava quando eu mudei de Curitiba para lá. E tem essas fotos, são fotos antigas, né? Até pontos em comum, por exemplo, essa foto sobreposta é uma foto do mesmo lugar que Tânia tirou em determinado período e eu tirei em outro período. Então a gente tem esses elementos que ficam o tempo todo confrontando a nossa experiência no espaço em momentos diferentes, né? E que leituras a gente faz e que experiências a gente tem. Aí objetos, essa é uma caixinha de música, né? Com as cigarras, aquelas zúbias de cigarro. E aí são algumas instruções enviadas para Tânia. Tânia, essa é uma caixinha de música para ouvir em outubro em Brasília. Mas eu só mando isso para ela porque foi algo que me afetou quando eu cheguei em Brasília, o canto das cigarras, né? Então, voltar aqui para o hotel. Quando nós ocupamos o hotel, nós levamos essas coisas todas para compartilhar esse momento de configurar um espaço que é um espaço de sobreposição, de repente contaminação, de formar um novo lugar pela nossa relação, né? O olhar dela para Curitiba, o meu olhar para Brasília, e a gente acabou comemorando o aniversário da cidade nesse dia, lá em Curitiba, no Hotel Brasília, né? Alguns artistas participaram, o outro participou com Lisboa,
mas participaram de uma forma indireta, porque a gente ficou conectada na internet, conversando com as pessoas sobre esse aniversário, né? E a gente tem se preocupado e escrito algumas coisas sobre isso. Eu acho que é isso. Então, acho que fechando essa relação de produzir arte, pesquisar de forma teórica e pensar processos de ensino, como existe um eixo que atravessa todos esses pontos, esses focos, que é o eixo da transformação. Eu acredito muito que a produção artística me transforma, eu acredito muito que a educação transforma os alunos e transforma os amigos. Eu acredito que trabalhando dessa forma orgânica e de certa forma desvinculada de uma necessidade e aí vem as questões de legitimação, são importantes, mas eu acho que tem, não sei, posso estar sendo um pouco utópica, mas eu acho que tem uma outra questão anterior à legitimação, que é uma transformação pessoal e uma transformação do outro que passa por essa minha preocupação, né, de estar trabalhando uma produção artística que me transforma e onde eu levo essa experiência para a sala de aula e isso afeta a minha pesquisa, né? Não sei se ficou claro assim, mas o fim é do jeito que eu vinha trabalhando, né? Já vou passar a palavra para o Peixi Silveira. Peixi? Sim. Bom, eu vim aqui sem saber direito do que se tratava, apenas porque eu não poderia dizer não a Lilian Amaral. Ela me chamou com carinho, telefonou, sabe, claro que eu vou. Né? Aí, vendo o que está acontecendo, né, comecei a pensar algumas coisas. Eu poderia cair direto num projeto que a gente fez final da década de 80, que eu chamei de Bienal de Arte em Comum. Eu já tinha, então, organizado duas bienais de arte aqui no Goiás. Na época do Henrique Santilo, que foi um governador muito interessante para a cultura, o cara que fez o Marco Zero. E aí, saí eu era assessor técnico da Secretaria de Cultura, né, quando eu fiz essas duas edições da Bienal. Saindo de lá, eu bolei essa Bienal de Arte em Comum, que só teve uma edição. A Bienal de Arte em Comum, por isso que eu estou falando dela aqui, ela inovava no sentido de abolir a território do artista, que o processo comum é a criação, um ateliê, exposição, uma galeria e, quem sabe, com alguma sorte, parede de um colecionador ou museu. Né? Bom, e a cidade, onde é que ficava? Né? Então eu pensei em fazer um evento em que o artista tivesse todo o perímetro municipal, foi a prefeitura que colocou a ideia, né? A prefeitura de Darcy Acossi, então, o limite municipal funcionou como limite de ação para o artista. O artista poderia criar em qualquer lugar dentro desse limite que a comissão de seleção passaria lá, se fosse selecionado, passaria a fazer parte do circuito da exposição. Então, é uma coisa totalmente assim fragmentada. E muitos artistas descobriram de última hora, assim, mas participaram, a participação foi muito bacana. Teve artista, por exemplo, que a gente descobriu que aqui em Goiânia vai até um ambiente rural aqui para frente. Teve um artista, aliás, um dos premiados, que fez uma instalação no curral. Aí a comissão teve que ir lá para checar o que era aquilo, gostou, cheiro, odor, barulho. Então foi uma das premiadas. Teve artistas que foi para o zoológico, outros foram para a praça pública. Estou dando um exemplo assim em geral, né? Então as paredes do local de produção foram abolidas, vieram para a cidade participou disso. Eu lembro que a Radar Abramo, que era uma das convidadas, júri de premiação, ela teve dois momentos marcantes. Um que ela escrevia para a revista, acho que Visão, na época, e ela depois falou, olha, saindo da Bienal de Veneza, fui direto para Goiânia. E lá é que estava acontecendo o negócio, não era da Bienal de Veneza, não. Ela teve ânsias de vômito, porque um artista, o nome dele é Antunes Arantes, como obra, ele comprou um boi no matadouro aí, e esquartejou esse boi, uma cruz enorme, na Praça Universitária.
exatamente como obra dele, né? Agora que vê isso, que sai vomitando, aquele cheiro, as cores. Então, para mostrar como isso interagiu com a cidade, como provocou ações, inclusive artistas que assim, eram contra a ideia. Mas, enfim, era essa a proposta mesmo. A proposta era de procurar essa interação, né? Que muito me espanta esse processo de, a gente chama de conurbação, acho que é esse o termo, né? Essa mancha urbana que vai se multiplicando assim, né? E vai tomando conta da taxa. Você vê Goiânia de avião. Goiânia hoje é uma cidade de 2 milhões de habitantes, né? Que se junta aí a Nápoles, Trindade, Senador Carneiro, Aparecida, né? Então é um negócio fantástico. E nós não temos aqui um circuito de arte, a gente só pensa em sair para fora, ninguém pensa em ir para dentro. Não temos aqui locais de disposição nessa mancha urbana, né? Aqui, essa mancha, ela poderia, já pelo número de consumidores, né? Poderia gerar a tal da autossustentabilidade para o artista, né? Para o criador. Então as pessoas pensam em ir lá para São Paulo, o pessoal de São Paulo está lá, não sabe o que fazer, né? Está também procurando saída, está todo mundo procurando saída, e a saída está muito perto da gente. Bom, aí tem várias coisas que eu me considero, aqui estava falando eu me considero um especialista na arte pública, sem, obviamente, ter feito curso nenhum. Aliás, eu fui estudante de biologia na Universidade de Brasília, a UNB, mas abandonei o curso. De lá eu saí para ser um publicitário, de publicitário saí para trabalhar em jornal, e sempre era cultura envolvida. Eu tinha uma galeria aqui chamada Multiarte, na década de 80, e fui chamado para trabalhar no governo, na área de artes plásticas. Aí eu criei um projeto que talvez algumas pessoas se lembrem aqui, chamado Galeria Aberta, que foi a pintura de 28 penas de cegas de edifícios no centro da cidade, numa época, acho que foi 87, numa época que não existiam essas propagandas grandes, esses banners, eles não tinham essa facilidade de fazer isso como tem hoje. Então a pintura, por exemplo, de um tucano de 800 metros quadrados no centro, espantou muita gente, sabe? Taxistas, pessoal que circulava por lá, assim, ficava assim, maravilhado de ver aquela coisa tão grande, né? Porque naquela época realmente era um negócio muito grande. E de lá, dessas pinturas, evoluímos para a pintura das laterais dos ônibus. No eixo leste-oeste, que o Thiago doou aí para a empresa, a gente pintou todas as laterais dos ônibus da antiga Transurb, que hoje tem outro nome, né? Eram 110 ônibus. Nós pintamos, o governador fez parar os ônibus num domingo, na Praça do Sol, já com a área previamente preparada, um fundo negro ou um fundo branco. E os artistas foram para lá durante uma manhã, todo mundo pintou esses ônibus dentro dessas manchas, dentro desses fundos, né? E os ônibus ficaram trafegando aí pela cidade, causando impressões, reações. Eu lembro que tinha uma novela, Rei do Gado, e essa novela veio filmar em Goiânia, e os caras estavam querendo achar coisa de Goiânia para mostrar, né? E não dava outro, todo capítulo que aparecia Goiânia passava um ônibus, para ver como a arte caracteriza um local, a arte puxa uma identidade, mostra o que as pessoas estão fazendo. Aí depois eu tive a felicidade de fazer a primeira intervenção em rodovia, que foi Goiânia Trindade, não sei se vocês conhecem, são 7 estações, com cada uma com 2 pinturas do Glomar Souto. Isso também foi a extensão da nossa ação de Galeria Aberta. Eu tenho um livro a respeito, eu tenho que passar aqui. Aí eu fui convidado pelo Márcio Souza para dirigir a Funarte em São Paulo. E lá em São Paulo, eu acho que eu cometi minha maior loucura. Eu consegui meios para pintar o Miocão. São 3 quilômetros de extensão. Na época nós fizemos uma chamada pública, recebemos 48 projetos, selecionamos 2, um de cada lado, e foi feita a pintura do Miocão, que perpassa 7 bairros de São Paulo,
Parece que por ali transitam 2 milhões de pessoas por dia. Então é uma obra assim, de grande impacto, né? que foi. Sempre patrocinada, nenhuma ação que eu faço, eu utilizo dinheiro público. Sempre patrocínio, que às vezes, como o Thiago em relação ao Itaú, né? Com a Lei Rouanet, que também é dinheiro público, mas é um dinheiro que você vai buscar no patrocinador privado. Então, só para falar dos projetos que a gente fez, depois, voltando aqui a atuar em Goiânia, fizemos a Marginal, por exemplo. A Marginal era um tipo de projeto nosso, assim, muito bacana, que ele compreenderia a pintura das laterais, se sentiria dentro de um túnel passando por ali, tinha um túnel também voltado assim para a educação, para a sensibilização, né? Era previsto vans que fariam esse trajeto, são 5 quilômetros de extensão, mas nós não conseguimos o patrocínio e tal, acabamos pintando somente as 9 pontes que estão lá, aquelas pinturas das pontes, né? Aí, mais recentemente, consegui fazer a Praça das Artes. A Praça das Artes foi feita com 9 totens, então a história é engraçada, o empresário me ligou, fiquei sabendo aí, me indicaram você faz arte, quero fazer arte lá estou construindo um prédio ali naquela praça, eu quero fazer uma arte na praça lá, faz uma arte para mim lá, assim, não sabia do que eu estava falando, né? E também já falando do limite de orçamento, que sempre existe o tal limite do orçamento, né? Aí eu priorizei no caso, o que ficou mais caro foi o livro, foi um livro bacana que a gente fez, né? O artista foi um único convidado também, que aí a mídia centrada no artista, ele teve uma recompensa de troca aí de mídia, né? E foi um projeto interessante que nós bolamos assim, pegamos essas manilhas, que agora também fiquei fã dessas manilhas para a arte, né? Então estou encomendando nas quadradas. Sabe essas manilhas de esgoto? Sim. Você tem de várias dimensões. Então fizemos totens de 8 metros de altura dessa manilha, coisa super rápida. Pronto lá, vendo e tal. E o artista fez a pintura dessas manilhas, depois de delas preparadas todas, o artista veio, fez as pinturas, homenageamos, no caso, sempre tem que ter um gancho assim, uma história, homenageamos ali 8 pessoas que contribuíram para a paz mundial. John Lennon, Cora Coralina, Martin Luther King, assim, cada toque é consagrado a uma dessas façanhas humanas. E agora eu tenho o prazer de anunciar, o Thiago, terceira vez que falo o nome dele, falando da realidade expandida aí, né? Então, um projeto que eu estou querendo incluir, está prevista a realidade expandida, que eu quero fazer uma galeria daqui para Brasília. Galeria de arte ao longo da rodovia. Então nós estamos já liberando algumas áreas para lançar essa ideia, não está lançada ainda. Eu quero chamar artistas que não escultores somente, e cada artista ele se responsabilizaria pela condução de um núcleo postado na internet, a partir de uma frase de um escritor goiano, e cada obra teria essa germinação, com participação de pessoal do Japão, da Espanha, do mundo inteiro em cima dessa ideia. Vou dar um exemplo, por exemplo, Carmo Bernardes, um escritor daqui que faz conhecido, ele escreveu, tem uma frase mais ou menos assim, que o cerrado é uma floresta invertida, porque por se tratar de terreno árido, o que tem de raízes para baixo é 3 vezes maior do que tem de flor para cima. Então, o cerrado é uma floresta invertida. Então, veja que frase interessante você trabalhar uma obra para ficar na rodovia entre Goiânia e Brasília, né? Então, a partir dessa frase, constitui-se um núcleo, um curador. Esse curador vai trabalhar com as pessoas que entrarem, se ligarem nesse núcleo, e vamos ter então um pré-projeto e daí executar na rodovia com a realidade expandida, que você ao passar de carro você fotografa um vídeo
e você vai ter o nome do artista, o nome da obra, o nome do projeto, tudo mais. Bom, então eu dei alguns exemplos de urbanidade, cidade, né? De como a gente é atravessado e faz atravessar. Obrigado. Eu me chamo Josué, então, de fato, também, assim, tanto quanto o PX, tive muito pouca informação sobre essa oficina, que pude perceber um pouco já pelas outras falas, a importância e a emergência, né, da existência dela. E aí não preparei nada, mas em todo caso, por alguma razão, tinha trazido algum material aqui, porque eu vim a Goiânia para participar da cerimônia de entrega dos prêmios do prêmio Marco Antônio Vilaça, que aconteceu há 2 dias, e resolvi ficar um pouco mais para conhecer justamente os espaços. Então fui agraciado com essa possibilidade, porque era esse mesmo a minha intenção, era ficar um tempo mais na cidade para conhecer artistas e espaços expositivos por conta de um projeto que eu vou em breve lançar. Bem, a minha formação é em História da Arte e Arqueologia, fiz uma graduação na Universidade de Paris 10, então morava em Paris, tenho a impressão de que ainda não moro lá, mas morava em Paris, morei os últimos 10 anos lá, então fiz uma graduação em História da Arte e Arqueologia e 2 mestrados, sendo um em História da Arte Contemporânea e um segundo mestrado em Práticas Curatoriais e Gestão da Criação Contemporânea. E foi com base nesse segundo mestrado de Práticas Curatoriais e Gestão da Criação Contemporânea que, chegando ao Brasil, eu que não acreditava que atuaria como curador imediatamente, pensaria muito mais no ensino da História da Arte, que é alguma coisa que eu tenho feito esporadicamente no Museu da Imagem do Som em São Paulo e no Museu de Arte de Ribeirão Preto, então como professor mais uma vez independente na História da Arte. Mas o que me aconteceu, para o bem e para o mal, foi que eu fiquei muito mais envolvido com curadoria e aí no ano passado fiz algumas mostras, pude participar de alguns projetos que me deixaram muito contentes em São Paulo. E acho que poderia até retomar, com base nessa experiência que eu tive, algumas questões levantadas pela Manuela sobre, eu anotei aqui, sobre a legitimação do espaço, qual é o lugar da exposição nesse sistema de arte contemporânea, quando você produz, e aí a produção ela seria depois prejudicada ao ser inserida numa exposição. Eu acho que são perguntas que devem ser, ao menos, pensadas por curadores e historiadores da arte, depois de ter inquietado um grupo de artistas, né? Porque essa é a função de um curador, é conceber um espaço para a exibição de um trabalho e pesquisar esse trabalho e a coerência dele em contato, em confronto ou em oposição a outro trabalho. Bem, eu diria, com base nisso e com base nessa questão levantada pela Manuela e com base em uma pesquisa que eu desenvolvi que me permitiu de fazer essa exposição que se chamou Por Aqui Formas Tornaram-se Atitudes, esse é o boneco. Fala de novo um pouco mais devagar, porque por aqui eu não entendi. Por aqui? Por Aqui Formas Tornaram-se Atitudes. Que é uma pesquisa, na verdade, que eu voltaria a comentar em detalhes, mas que de fato eu acho que entra no cerne dessa questão, né? Qual é o espaço da exposição para algumas obras que se querem de imediato uma proposição e não uma obra objetual. Então esse é um assunto que fundamentou a criação contemporânea nos anos 60, né? A gente conhece figuras como Lygia Clark e Elliot Sica, que desconsiderando o espaço museal, desconsiderando a necessidade do objeto, se auto-intitularam-se propositores. Então esse texto de 68 talvez seja muito elucidativo aos artistas daqui ou àqueles que querem pesquisar a produção contemporânea brasileira. Um texto de 1968 que Lygia Clark intitula Somos os Propositores, e ali ela meio que fundamenta um pouco a não necessidade de
questionar qual é o espaço expositivo e qual é o espaço urbano. E ali, a partir dali, o museu passou a se tornar a extensão do espaço urbano, o que pode ser muito interessante quando você está confrontado com essa produção, que hoje é mais vista no museu do que fora do museu, enquanto que foi concebida no espaço urbano. E aí você se dá conta de que o papel do museu, e eu acho que é um assunto que pode inclusive enriquecer a pesquisa de poéticas urbanas, o papel do museu não seria diferente do da cidade. Em nenhum momento ele é desvinculado do espaço urbano e o espaço urbano é desvinculado do museu. O museu, enquanto instituição para a produção contemporânea, ele deve ser uma extensão da cidade. É um pouco isso que ainda não é compreendido por muitos, sobretudo muitos artistas que pretendem uma situação inaugural para a sua produção e aí de imediato descartam que seria tradicional porque é instituído na história, então o museu é instituído na história por conta da sua tradição na França, Museu do Louvre, Museu disso, Museu daquilo, então eu não preciso de museu, o museu seria um espaço para artistas mortos e eu sou vivo. Ora, essa é uma grande discrepância, um grande anacronismo que surge na mente dos artistas que produzem hoje. Isso por conta de uma história já bastante... estar numa faculdade de artes é maravilhoso, mas às vezes é problemático, né, para conversar. Mas ainda assim, a gente poderia ir lá depois ouvir isso. Então, nesse sentido, o espaço do museu é esse espaço que estenderia as possibilidades do urbano, mas que não descarta nenhuma coisa nem outra. Tendo dito isso, eu gostaria de falar justamente dessa exposição, para em seguida falar de uma segunda. Ou melhor, começaria primeiro por um projeto que me permitiu bastante coisa. Foi um festival que se chama Festival Intercâmbio, que eu fiz em Paris então, em 2008, 2009. Um festival onde, de algum modo, eu consegui reunir artistas de diferentes partes do Brasil e da Europa, como uma das matérias desse mestrado de curadoria que eu fiz então na Sorbonne. E aí a Sorbonne abriu um edital para os mestrandos, e aí você inseria o projeto, eu tive a sorte então de ganhar, de ser contemplado nesse edital e conseguir executar a terceira edição do projeto, que se chamou Projeção, uma pesquisa sobre autorrepresentação a partir da mídia da arte vídeo. E aí a gente conseguiu, com a ajuda de uma das estações de metrô de Paris, 14 TVs, essas TVs de plasma, onde foram projetados vídeos de artistas de diferentes partes do mundo. E esse projeto aconteceu até abril do ano passado, ficou de 6 de janeiro a 2 de abril, foi um longo tempo, no metrô de Paris. Então era o tempo inteiro vídeos curtos, discutindo a noção de autorrepresentação, a autorrepresentação como alegoria, como alienação, no confronto sujeito-objeto, na interação do sujeito com a cidade, e foi um assunto que de fato acabou depois gerando uma série de discussões, tanto a nível acadêmico quanto a nível institucional, porque pela primeira vez pelo menos essa rede de metrôs de Paris recebia uma quantidade consequente de arte vídeo, que até então não era uma coisa muito vista no metrô. Né? O metrô de Paris, para quem já foi lá, ou na Europa de modo geral, é um lugar muito mais, que recebe muito mais músicos, então são violinistas e qualquer outro tipo de produção artística que envolva som. Agora imagem, sobretudo imagem em movimento experimental, ainda é uma coisa muito pouco vista. Então esse foi um projeto que pela primeira vez me permitiu de investir esse espaço que não é um espaço nem urbano, não é a cidade em si, não pelo contrário, são as vísceras da cidade, são os túneis da cidade, e me permitiu de investir esse espaço com artistas e curadores de outras partes do mundo. Então eu convidei 4 curadores para trabalhar comigo nesse projeto. Eles eram mestrandos também desse
mestrado de curadoria da Sorbonne, era da Holanda, Ana Alquema da Holanda, Ignacio Cabreiro espanhol, Camille Langlois era francesa, eu, Brasil, Emílio Murov era búlgaro e Susana Pachakova era yugoslava. Então cada um convidou 5 artistas e depois se comprometeu em levar essa exposição para o seu país. Então foi uma exposição muito facilmente realizada e que investiu o tempo inteiro esses espaços inusitados como possibilidade de estender o espaço urbano e o espaço institucional, ou se não, pelo menos, ter um entendimento adequado de que uma coisa não está desvinculada da outra e que o espaço expositivo não é, por si só, problemático, porque é no momento da exposição que você tem uma espécie de distanciamento. Eu não digo isso para todos os artistas, naturalmente, sobretudo quando se fala de todos esses estudos, né, do processo de desmaterialização do objeto de arte, inclusive uma publicação de Lucie Lippard em 1972, que já previa isso, e sobretudo não previa, mas contextualizava e historicizava esse processo de desmaterialização, mas que ficou ainda mal entendido por alguns artistas. Então acho que, de alguma forma, alguns artistas têm muito claramente esse tipo de produção, única e exclusivamente, outros caminham por duas linhas paralelas no processo da desmaterialização do objeto, na ação efêmera e na construção de instalações e multimídias que às vezes necessitam de um aparato bastante complexo. Eu penso sobretudo numa figura como Cildo Meirelles, né, que é um artista talvez conhecido por todos aqui, que é uma figura que participa desse processo de desmaterialização, dessa publicação de 72. Ele é provavelmente, eu acho que, o único artista brasileiro a ser comentado por Lucie Lippard, essa crítica americana, mas ao mesmo tempo, né, todos conhecem suas instalações em que ele também faz uso de aparatos mais complexos. E aí, bem, tendo feito isso, eu voltei ao Brasil e tinha uma pesquisa, que foi uma pesquisa que me conduziu muito mais ao projeto de mestrado de História da Arte. Então vocês perceberam que com esses 2 mestrados eu tive um pouco de possibilidade de pôr a mão na massa e em outra situação pesquisar, né? Então no mestrado de História da Arte Contemporânea eu me debrucei sobre a produção artística brasileira dos anos 60 até hoje, sob o olhar da semiologia de Roland Barthes e essa publicação de 1957 que ele chamou de mitologias. Então, um novo olhar para as mitologias, um retorno ao mito, uma história que curiosamente vinha sendo abordada por artistas quase na mesma época, sobretudo a produção aos textos do Hélio de Sica, em que ele justamente fazia alusão a esse retorno ao mito, ou ao livro de artista da Lígia Pape, o livro da Criação, que também é uma obra de 59, que ela mostra na primeira exposição Neoconcreto, e que nessa situação também funda a noção de retorno ao mito. Bem, a minha pesquisa de mestrado não é o momento para falar sobre ela, mas um dos capítulos me levou à obra do Hélio de Sica, que ele mostrou em 1969 na Whitechapel de Londres, a convite de um curador chamado Guy Pratt. E essa exposição de 1969, ela acontecia no exato momento em que uma exposição estava acontecendo em Berna, na Suíça, pelo pai da curadoria contemporânea, que se chama Harald Ziemann, junto com o nosso amigo do MoMA, né, que também, Alfred Barr, que também reivindica para si a paternidade da curadoria, mas em todo caso, digamos que temos aí 2 pais, mas Harald Ziemann ocupa um espaço muito importante no que a gente conhece como curadoria contemporânea. Ele que foi então 10 anos diretor da Kunsthalle de Berna e depois assumiu a Quinta Documenta de Castro em 1972, quando ela de fato ganhou o espaço que tem hoje na produção contemporânea mundial. Bem, em 69, Hélio de Sica mostrava Whitechapel de Londres que a exposição deixaria de ser uma exposição de objetos para se transformar numa experiência. Então a exposição se chamou Whitechapel Experience, e o Ziemann reunia 69 artistas na instituição que ele dirigiu até esse ano. Depois ele foi despejado da instituição,
por conta do seu pioneirismo e audácia, que se chamou Quando Atitudes Tornam-se Forma. Então essa exposição ela é toda baseada no processo de reverter esse dado, né, histórico da arte conceitual, quando atitudes tornam-se forma. Foi o que aconteceu em 69 e eu percebi que no mesmo ano Hélio de Sica, na Whitechapel de Londres, revertia o título e aí a exposição se chamou Por Aqui, ou seja, a ideia de território da arte nacional, né, território nacional, não especificamente geográfico, mas muito mais de network, né, essas relações que um construía com o outro. Por aqui, formas tornaram-se atitudes. E essas formas, então, naturalmente, daí a ideia de network, essas formas naturalmente eram, ainda não virtuais, mas eram formas vistas por artistas no Brasil, assim como talvez uma das obras mais importantes dessa exposição era a mesa de bilhar do Hélio de Sica, que vocês têm aqui uma obra que ele mostrou em 69. Eu posso deixar esse é o boneco do catálogo, gente, ele está só sendo estudado, ainda tem alguns probleminhas. Em 67 ele mostrou a mesa de bilhar do Hélio, a mesa de bilhar que seria uma resposta a Mário Pedrosa, que havia feito um comentário de que os bólides do Hélio o fariam lembrar de uma pintura que se chama uma pintura de Van Gogh. E aí o Hélio resolveu falar, bom, tudo bem, é uma mesa de bilhar que aparece nessa pintura de Van Gogh, eu vou trazer essa mesa de bilhar e aí a gente constrói a noção de arte ambiental. Então isso tudo acontecia tendo a cidade como o museu, ou a cidade, no caso de outras obras, como Lígia Clark, que participou dessa exposição, com Caminhando, que seria essa fita de Möbius, que o Max Bill transformou numa escultura nos anos 30, e ela numa proposição onde era vivenciada por artistas e amigos na rua, em qualquer lugar. Essas proposições, né, e a noção de artista como propositor, o que depois uma figura como Foster vai defender a noção de artista como etnógrafo, é um pouco o que permeou, o que amarrou essa produção dos anos 60 até hoje no Brasil. Então o Brasil teria sido esse lugar onde as formas tornaram-se atitudes muito mais do que atitudes que tornariam-se formas, né? Essa coisa da ação, do gesto, contestatório do artista, levando a cidade, sua militância e tudo mais. Algo que também existe, é um capítulo da história da arte, sobretudo no momento do regime da ditadura militar, mas que não exclui esse outro capítulo da história da arte. Então foi um assunto que me interessou nessa exposição. Eu tenho talvez mais 5 minutos e eu vou usá-los para falar então do segundo projeto, que aí esse projeto aconteceu durante o Polo Bienal de São Paulo, que foi uma exposição que a Bienal de São Paulo, uma rede de exposições que a Bienal de São Paulo, a 29ª Bienal de São Paulo, organizou com 29 instituições, e aí o SESC realizou 2 exposições, que foi o Joseph Beuys e essa daí, Por Aqui, Formas Tornaram-se Atitudes. Bem, então, dessa experiência com o SESC, eles me convidaram para a Mostra SESC de Artes de 2010 e me pediram justamente que eu falasse de algumas pesquisas que eu estava desenvolvendo na época sobre a inserção do artista no espaço urbano. Veja bem, a intenção não é falar da inserção da obra no espaço urbano, senão do artista no espaço urbano, e não por meio de uma performance, ou por meio de uma ação, mas por meio de um confronto imediato com o público. Era isso que eles estavam buscando como pesquisa, e aí deu super certo. Eu fui pego de surpresa, que eu estava desmontando essa exposição, Por Aqui Formas Tornaram-se Atitudes. Na verdade, acho que ela estava em cartaz, aí ela estava ainda aberta, mas aí apareceu esse projeto, e por sorte eu tinha de fato uma pesquisa que é muito baseada em uma genealogia da história da arte dos anos 70 até hoje, também essa muito mais internacional do que nacional, assim, criando relações com outros artistas de diferentes partes do mundo, mas que o SESC, por conta da emergência, da urgência, isso, daquilo, aquilo outro, me pediu que fosse restringido a artistas brasileiros. E aí eu comecei a pesquisar, eu tinha um corpo de artistas de seis trabalhos históricos, e comecei a pesquisar e cheguei a outros. Hoje lamento um pouco que foi feito muitas pressas, teria convidado outros artistas. E
e aí provavelmente essa exposição aconteça novamente com um corpo de artistas um pouco maior. Ela se chamou crédito ou débito, é uma frase interrogativa, por ser justamente a frase interrogativa mais dita na atualidade. Então foi uma pesquisa de sociologia, né, de economia, de sociologia da economia como padrão instituinte de algumas regras, inclusive do processo criativo de artistas, e perceber como isso já estaria alavancado na própria produção contemporânea histórica. E aí eu vou trazer a vocês aqui, eu acho que aqui aqui esse teclado. Opa, deixa eu voltar lá. Aí eu gostaria de trazer a vocês essa imagem da Orlan, que foi muito quente. Aqui provavelmente produzindo imagens. Só um minutinho. Quanto tempo nos resta nessa história toda? E aí, na verdade, uma das artistas que fundou um pouco essa genealogia foi Orlan, com o Baiser de l'artiste, o beijo da artista. Chega na imagem. Essa deve ser uma exposição só de mulheres, vocês perceberam já. Com o Baiser de l'artiste, que é o beijo da artista, que foi realizada em 1977, na frente da primeira edição da Feira Internacional de Arte Contemporânea, FIAC, de Paris, onde a artista, na porta de entrada, se posicionava com essa fotografia, que era uma fotografia do seu próprio corpo, e essa parte aqui de acrílico vazado e transparente, onde o público introduzia 5 francos, que caía aqui, e ganhava em seguida um beijo da artista. Num processo de legitimação do corpo, essa coisa da body art que surgia com Tina Pani e tantos outros artistas, Vito Aponte, né, e alguns artistas históricos tentando proporcionar a ideia de que o corpo é a obra. Lembro-se também no Brasil, em 1970, né, a intervenção de Antônio Manuel no Salão de Artes do Rio de Janeiro, onde ele chega nu, falando que o corpo é a obra. Era uma discussão muito profícua nessa década. E o que me interessou não foi necessariamente a ideia de que o corpo era a obra, mas senão que eu estava numa outra página, né? Eu estava com as ilusões do Nazareno. Senão que a relação do artista com o público por meio da compra ou da troca ou da venda de algo. Então, daí o nome é crédito ou débito, e daí a reunião, assim, o conjunto de 15 artistas, eu acho, que todos trocavam ou vendiam ou compravam algo em praça pública. Era um pouco essa a intenção. Então eles estariam ali o tempo inteiro. Eu contei com artistas como Nazareno, que é um artista de Brasília, viveu em Brasília, mora em São Paulo, não sei se vocês conhecem. Em 95, essa aqui é uma página do crédito. Em 95, em 95 fez essa obra, que são latinhas de conserva que ele compra no supermercado, pode ser qualquer tipo de lata de conserva, e que ele rotula. Ele simplesmente executa essa ação, ele imprime numa gráfica ilusões, prazo determinado, observar em lugar discreto, válido até 23 de 9 de 2007, 18 de 10 de 2019, válido até 7 de 8 de 2034, e à medida em que as ilusões recebiam um prazo de validade maior, o preço era mais caro. Então, né, ficar em ilusão por muito tempo pode custar caro. Então, isso ele montou uma banquinha em praça pública. Aqui vocês têm a lista de todos os artistas. Eu não fui tão preparado, teria trazido alguns catálogos para deixar para vocês, mas eu vou deixar a lista aqui, então, para vocês que tem um pequeno descritivo. Eu fui sequestrado. Mas a gente pode voltar a conversar depois, né? Então, um pouco foi isso. Assim, o Ernesto Neto propôs um trabalho que é uma pesquisa que ele desenvolve já há algum tempo de... como é que ele chama?
cultura artesanal e cultura industrial, então era uma banca, né, a individual dele no Mano Grande Admiral mostrou um pouco isso da cultura artesanal, da cultura industrial, e ele levou em praça pública uma banca de vendedor de laranja, com aquela figura que fica descascando simultaneamente, ao mesmo tempo que você compra essa laranja, e o nome da obra era troca uma embalagem por uma laranja fresca. E aí você começava a reunir assim, uma montanha de embalagem de produto artificial, de produto industrial, em troca dessa laranja fresca que, ao lado contrário dessa pilha de embalagens, construía paulatinamente uma espécie de montanha de casca de laranja. Então ele também brincava com essa realidade ambígua, né, de uma possível relação entre cultura artesanal e cultura industrial. Outros artistas trocaram leitura de café, no caso de uma artista chamada Ana Kalayjian, que é armena na sua origem, e ela tem um trabalho já desde os anos 90 de leitura da borra de café, que é uma tradição na Armênia, e ela então trocava isso por qualquer coisa que você soubesse fazer, sendo esse o talento dela. Você depois fazia qualquer coisa, então algumas pessoas dançavam, outros davam aula de yoga em praça pública. Então foi uma situação em que exatamente surgia sempre a ideia de que para que você consiga algo, você precisa acreditar ou debitar algo. Era um pouco essa a ideia, lógico, de modo simbólico, né? Alguns artistas, no caso da Ana Teixeira, que é essa artista que aqui está, ela executou 2 trabalhos. Esse era da identidade, em que ela trocava a identidade, recebia uma outra, enfim, uma história mais complexa do que o tempo que eu posso aqui permitir para falar sobre esse trabalho. E tinha uma venda de amor, ela vendia definições da palavra amor, que ela reuniu 100 amigos. Então ela ficava numa banquinha com uma placa desse tamanho, mais ou menos, vende-se amor a 10 centavos, o que entra um pouco nessa tradição da utopia que fundamentou a produção artística de artistas, a produção de artistas do século XX, sobretudo, né, ou com o advento da fotografia. Eu penso sobretudo em Margaret Cameron, não sei se é uma fotógrafa que vocês têm em mente, né, a noção de utopia que surgiu, e assim, essa figura bela que antes mesmo de se deixar ser fotografada, ela estava ali para atrair o oposto ou se deixasse ser atraída. E com essa noção de utopia na cabeça, a Ana foi para a praça com uma banquinha e com uma caixinha com 100 definições, vendendo a 10 centavos amor. E aí vocês podem imaginar toda a discussão que surgiu em torno disso, dos frustrados em relacionamentos amorosos, aos que foram traídos ou traíram, aos que esperam pelo amor, pela palavra, pela alma gêmea e tudo isso a 10 centavos. E mostra que algumas vezes a definição de amor era extremamente radical, racional, que foi o que a artista encontrou. Então você pagava 10 centavos e ela lia para você, e isso era tudo. Né? Então, assim, o tempo inteiro brincando com a ideia de que para se conseguir algo, lógico, é muito mais crítica a história do que e contestatória do que simplesmente a intenção ali não era em nenhum momento criar qualquer apologia a esse sistema de crédito ou de débito, senão que mostrar que qualquer relacionamento que existe hoje é quase sempre, de modo absoluto, quase sempre baseado em acreditar ou em debitar algo, né? Então não por acaso você precisa sempre responder essa frase, é crédito ou débito? Não, não é nem nada disso, é dinheiro. Ou então você fala, não, é débito, ou estou aqui acreditando algo, debitando algo, e sendo acreditado e sendo debitado simultaneamente. E essas trocas que a arte proporciona no espaço urbano, eu acho que é o tempo inteiro isso. Um acreditar e um debitar simultâneo. Então acho que foi um pouco isso que aconteceu com essa exposição.